Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à segunda semana do curso de Introdução à Pneumática da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Norimar de Melo Verticchio e nessa semana nós vamos estudar os componentes pneumáticos. Essa matéria é muito importante para que a gente possa construir e compreender como que funcionam os circuitos pneumáticos pelo método intuitivo. Eu não vou falar nessa videoaula sobre os cilindros, sobre os atuadores, porque essa é uma parte mais simples, mas eu vou trabalhar principalmente com as válvulas direcionais. A sua simbologia pode gerar um pouco de dúvidas, então eu vou apresentar para vocês com um pouco mais de detalhes como que faz a nomenclatura e como que representam as válvulas direcionais. Então vamos iniciar e bons estudos. Então, para começar, nós vamos falar sobre a nomenclatura das válvulas direcionais. A válvula direcional ela tem como papel principal direcionar o ar, levar o ar para uma determinada posição, um determinado componente. Então, nós vamos representar aqui essa uma válvula de botão, essa simbologia de botão, e a válvula ela é representada por esses quadrados. Então perceba que essa válvula aqui ela possui dois quadrados, esse quadrado da esquerda e esse quadrado da direita. E no quadrado da esquerda nós temos uma seta e no quadrado da direita esses dois T's. O que isso representa? Os quadrados representam as posições internas da válvula. Então essa válvula ela está representada, inicialmente ela está nessa posição que está à esquerda. E nessa posição, o ar vai chegar por aqui e ele está bloqueado, o ar não passa. E esse conector da válvula também está bloqueado. Quando você pressiona o botão, essa válvula muda de posição e o que passa a valer é a posição que está do lado esquerdo. Então, ao pressionar o botão, a válvula muda internamente para essa posição. E nessa posição, o ar que chega aqui na posição 1, no conector 1, a válvula permite a passagem para o conector 2. Essa aqui é a representação de uma válvula de botão, tá? Na realidade. Então, você percebe que ele tem, quando a gente chama de conectores, são esses conectores aqui. Ó. Então, vamos ver uma animação que ela mostra bem as duas posições. Então, essa aqui é uma válvula em corte. Então, percebam que você, ao pressionar o botão, essa é uma válvula normalmente aberta, tá vendo? Quando você não pressiona, ela permite a passagem de ar. Quando você pressiona, ela bloqueia a passagem de ar. E aqui está mostrando essas duas posições, olha. Então, permite a passagem, quando pressiona o botão, bloqueia a passagem. Então, temos duas posições e temos duas conexões, duas vias, tá? Essa é uma válvula normalmente fechada, porque o ar está bloqueado na sua posição original da válvula, e essa já é uma válvula normalmente aberta, porque ela permite a passagem de ar na sua posição original. Então, como é a nomenclatura de uma válvula? Então, a gente trabalha primeiro com esses dois números. O primeiro número representa o número de vias, e o segundo número, o número de posições. Então, como essa válvula tem duas posições e duas vias, ela é acionada por botão e ela tem retorno por mola. Então, aqui é o acionamento por botão e ela é retorno por mola. Então, a nomenclatura vai ser sempre dessa forma. O número de vias barra o número de posições, o tipo de acionamento da válvula e o tipo de retorno. Vamos ver mais um exemplo. Essa válvula, ela é uma válvula botão, ela possui duas posições, porque ela possui dois quadrados, tá vendo? Duas posições, e ela possui três vias. Então, ela é uma válvula 3 por 2. Então, ela tem três vias por duas posições. Percebam que ela é normalmente fechada, o ar sempre ela vem pela posição 1, então percebam que ela é normalmente fechada, e esse ar
quando você pressionar o botão, o que a gente precisa enxergar é que a posição válida passa a ser a que está aqui. Então, nós temos esta posição, ela muda, tá vendo? Para esta posição aqui quando você pressiona o botão. Então, ao pressionar o botão, a válvula permite a passagem de 1 para 2. Vamos dar uma olhada? Então, percebam que essa daqui, ó, é a mesma conexão dessa. Então, vamos dar uma olhada agora em uma animação que mostra essa válvula funcionando. Então, percebam que quando eu tenho um bloqueio, tá vendo? O fluido, o ar no caso, está bloqueado aqui na posição P. Quando você pressiona o botão, ele passa de P para A. Então, ao pressionar o botão, ela permite a passagem de P para A. E quando o botão não está pressionado, ela permite a passagem de A para E. Perceberam? Então, é importante que vocês entendam, quando você olhar a simbologia da válvula, que essa daqui, ó, é a mesma, essas são as mesmas conexões. Deixa eu apagar aqui, para a gente enxergar isso muito claramente. Então, essa daqui, ó, é a mesma conexão, P, só que em posições diferentes da válvula. Então, essa é a posição original dela, normalmente fechada. Quando você pressiona, o ar ele vai poder passar daqui para cá. É o que a seta representa. Vamos ver agora, então, qual que é a nomenclatura dessa válvula que a gente está estudando. Então, essa é uma válvula 3 por 2 vias. Como é que a gente sabe disso? Vamos analisar apenas um dos retângulos, um dos lados, né, uma das posições da válvula, e a gente conta, ó, uma via, 2 vias, 3 vias. Então, ela tem 3 vias ou 3 conexões, e ela tem 2 posições porque tem 2 retângulos. Ela é acionada por botão e retorno por mola. Então, essa é a nomenclatura da válvula. Vamos dar uma olhada em outra animação, onde a gente pode ver essa válvula funcionando em um sistema hidráulico, mas importante agora a gente analisar o funcionamento interno dessa válvula. Então, percebam que está bloqueado, tem um bloqueio. Quando você pressiona o botão, o fluido passa de P para A. Quando desaciona o botão, ele volta de A para E. E aqui fica bloqueado. Então, percebam que são 2 posições internas da válvula. Vamos ver mais de perto isso, só para reforçar essa informação que ela é importante. Então, o número de posições é igual ao número de quadrados. Então, essa aqui é a representação de uma válvula com 2 posições. Essa daqui é a representação de uma válvula com 3 posições. Então, a gente conta o número de quadrados. Dessa forma, a gente tem a quantidade de posições. A quantidade de vias, por sua vez, a gente vai contar em apenas um dos lados a quantidade de conexões que tenho. Então, aqui eu tenho 2 vias, 3 vias ou 4 vias, podendo ter 5 vias, 6 vias, assim por diante. Essas vias elas podem possuir, por exemplo, uma seta que indica o fluxo do fluido. Então, o fluido está passando desta via para esta, ou vice-versa. A seta ela não indica a direção, mas apenas a conexão. Eu posso ter aqui, por exemplo, uma seta e aqui um T, tá? Esse T significa que está fechada aquela via. E aqui, por exemplo, eu posso ter 4 T's, por exemplo. Todas elas estão fechadas, ou 2 setas, tanto faz. Mas é importante lembrar que eu conto o número de vias em apenas um dos quadrados. Ok? Aqui é um exemplo. Eu não vou falar sobre o acionamento, daqui a pouco no vídeo eu falo sobre isso, mas vamos apenas contar o número de vias e posições. Eu tenho 2 retângulos, então são 2 posições, e aí eu escolho um dos lados.
eu vou escolher contar do lado de cá. Então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vias. Eu tentei usar os mesmos números aqui para que vocês não confundam. São as mesmas vias. Essa daqui é a via 3, essa daqui é a conexão 1. Que a gente tem que lembrar que são duas posições diferentes da mesma válvula. Agora, falando um pouco sobre acionamentos, nós temos alguns tipos de acionamentos, tá? Os acionamentos chamados de musculares, então é acionado por uma pessoa, então por uma força, eu tenho um botão, esse símbolozinho é um botão com trava, essa aqui é o símbolo de uma alavanca, e na sua apostila você tem a relação dos acionamentos musculares, todos eles. Os mecânicos, eles são pressionados por outros componentes, então pode ser pela uma máquina, por um cilindro. Então, um outro componente mecânico pressiona essa válvula. Então, aqui eu tenho uma válvula com rolete e uma válvula com pino. O acionamento pneumático é o ar que vai fazer o acionamento dessa válvula. Então, quando chegar ar aqui, essa válvula muda de posição. E quando chegar ar aqui, essa válvula muda novamente de posição. E por fim, a gente tem o acionamento elétrico. Aqui é um eletropneumático, tá? Esse símbolo aqui, ó, esse símbolo é um símbolo de um solenoide. Então, vai chegar energia elétrica aqui. Essa energia elétrica vai movimentar esse piloto, apenas essa partezinha da válvula, a gente chama de piloto, e o ar que vai movimentar a válvula. Então, ele é eletropneumático. A eletricidade permite a passagem de ar para movimentar a válvula. Tá? Para finalizar essa aula, eu vou pedir para você dar um pause nesse vídeo agora, que você tente, nesse momento, dar o nome, né, a nomenclatura de cada uma dessas válvulas. Agora que você deu o nome, né, nomeou essas válvulas, vamos conferir qual que seria a nomenclatura delas. Então, essa é uma válvula 3x2, então ela tem 3 vias por 2 posições, acionado por botão, retorno por mola. Esta válvula 1.4, ela é uma válvula 3x2 também, acionada por rolete, retorno por mola. A 1.3, 2.2 e 2.3 são válvulas que também são 3 duas vias, acionado por rolete e retorno por mola. A válvula 1.1 e 2.1 são válvulas duplo piloto, 5 por 2 vias, então ela tem 5 vias por 2 posições, duplo piloto, e ela tem 2 botões também. Então, é duplo piloto e duplo botão também. E aqui, por fim, a gente tem 2 cilindros, que são cilindros de dupla ação. A válvula 1.02 e 2.02, nós vamos aprender a nomenclatura delas e a função delas na próxima videoaula. Tá ok? Então, esse é o fim da primeira videoaula da semana 2. Leia todo o seu material, até a parte de válvulas auxiliares, e na próxima videoaula nós vamos falar sobre essas válvulas em especial. Bons estudos e até a próxima!